Derivadas integrais de funções vetoriais. Acho que eu vou diminuir um pouquinho a tela para poder... não sei se esse tamanho tá bom. Bem, acho que dá para vocês visualizarem bem aí. Acho que dá para eu acompanhar bem aqui. Deixa eu ver se diminuindo uma fica muito pequeno. Eu vou manter a grande. Bem, então, como dissemos anteriormente, o legal desse conteúdo é que aquilo que a gente imagina que é, realmente é. Então, derivadas, por exemplo, né? A gente está trabalhando com funções assim, né? A gente está trabalhando com funções R de t igual, aí aqui você tem funções coordenadas, f de t, g de t, h de t. Então, qual é o nosso sonho? É que se eu for derivar aqui, basta que eu derive aqui, porque aqui eu sei derivar, né? E como eu disse, o que a gente imagina... Acabou de passar um carro barulhento. O que a gente imagina que é, de fato é, ok? Então, é o que está sendo dito aqui na nossa teoria. A derivada R' de uma função vetorial R é definida do mesmo modo como foi feito para as funções a valores reais. A derivada de R em relação a t, a R' de t, ela é o limite de R de t mais h menos R de t sobre h. Lá no plano, né, quando a gente estava derivando no plano, o que a gente fazia? A gente dizia, eu vou fazer uma linha mais fina, né? A gente dizia o quê? A gente pegava uma curva, era o que a gente chamava lá, acredito, de problema de Leibniz, né? A gente pegava uma curva e aí a gente pegava dois pontinhos, e a gente traçava por esses dois pontinhos uma reta secante, né? Uma reta secante passando por esses dois pontos. Era melhor ter feito um ponto só, né? Coincidiu. Uma reta secante. E aí a gente dizia que essa reta secante ia mudando de posição e ia se aproximando de uma reta tangente. Era isso que a gente dizia, né? Que tocava única e exclusivamente num dos pontos da curva. Então a reta secante, aqui em preto, ia para a reta tangente quando a gente fazia o limite de uma f de x mais h menos a f do x sobre h, quando esse limite se aproximava de um certo x0, né? De um certo x aqui, bem, vou chamar aqui de x0 mais h, x0, quando o x se aproximava do x0, e o x0 era justamente essa coordenada aqui. Então, era isso que acontecia no plano, né? Então, a ideia é a mesma, só que agora a gente está trabalhando com vetores. Você tem um vetor r de t, aí você faz um incremento r de t mais h, ou seja, você ao invés de pegar esse ponto, você pega um ponto mais à frente. E aí você tem r de t mais h menos r de t, ou seja, você tem esse vetor quando você faz essa diferença. É claro que esse vetor ele pode ser visto aqui também, né? Ele pode ser visto aqui. O vetor r de t mais h menos r de t, ele pode ser visto aqui na origem, né? E aí você pensa ele aqui, é como se ele estabelecesse a nossa reta secante, né? E aí quando você faz o h ir para zero, esse vetor ele vai se transformando nesse outro aqui, ó. Aqui você tem o vetor que está estabelecendo o que seria a nossa reta secante. E aí quando você vai fazendo o h ir para zero, o h vai diminuindo, o r de t mais h vai se transformando no r de t. E na verdade isso resulta num vetor, que é esse vetor que a gente está chamando aqui de vetor r' de t, que é tangente à curva nessa direção aqui, né? Ou seja, esse vetor só toca na curva nesse ponto P, não toca em nenhum outro ponto. Então é a mesma ideia que a gente tinha no cálculo 1, agora nós temos no cálculo 3 com essas funções vetoriais. Pois bem, isso, claro, se o limite existir. Aí o significado geométrico dessa definição está aqui representado nessa figura 1 que a gente acabou de olhar.
e ele explica isso que a gente acabou de dizer, né? Quando h vai para zero, parece que esse vetor se aproxima de um vetor que está sobre a reta tangente. Por essa razão, o vetor R' é chamado o vetor tangente. Esse vetor aqui, o que une o P e o Q, a gente vê ele como se fosse uma espécie de vetor secante. Então, a reta tangente AC em P é definida como a reta que passa por P e é paralela ao vetor R' de T. Então, a reta tangente, se o exercício da gente pedir a reta tangente, a gente sabe que ele está se referindo a essa reta que vai ter a mesma direção que o vetor tangente, e que vai tocar única e exclusivamente no ponto P da curva. Então a gente pode achar a equação dessa reta, porque o vetor R' é o vetor diretor, né? E a gente tem um ponto que é o ponto P. Então a gente acha a equação da reta tangente. Temos a ocasião de considerar o vetor tangente unitário, ou seja, o versor tangente, se a gente preferir chamar assim. O que a gente faz? A gente simplesmente pega o vetor derivada e divide pela norma dele, né? Ou seja, multiplica por 1 sobre a norma. Não gosto de usar a expressão divide, né? Na verdade, gosto de escrever isso assim: 1 sobre a norma do R' de t, que multiplica o R' de t. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente encontra um vetor unitário. E esse vetor unitário ele vai estar na mesma direção do vetor tangente, ou seja, ele está aqui na direção desse vetorzinho avermelhado, só que ele tem tamanho 1. E isso facilita algumas contas. Então, usar o versor tangente ao invés de usar o vetor tangente tem algumas vantagens para fazer contas. Ok? Bem, essa é a introdução aí sobre derivadas de funções vetoriais. Alguma pergunta até agora? Professor, tem uma. No caso, quando você falou para definir a reta, no caso. Esse vetor, quando, no caso, primeiramente você teria que, vamos supor, derivar, tipo, a reta secante, né? Pelo caso, você determinaria a reta, eu acho, né? Para depois você obter o vetor. Não sei, não entendi direito. Tá, vou voltar nele aqui um pouquinho. O procedimento vai ser o seguinte: você vai primeiro calcular a R' de t, né? Então o cara te deu a função toda aqui, te deu um R de t. Ele te dá R de t assim, né? Te dá R de t, aí ele te dá três funções coordenadas: f de t, g de t e h de t, né? Isso. Aí você quer calcular esse vetor, o vetor tangente. Então você calcula R' de t, ou Ah, seja, você entendi. deriva cada uma das entradas: f' de t, g' de t e a No, famosa galinha de t. no caso, a R de t seria o vetor diretor da reta secante, né? Aí quando deriva, ele passa a ser o vetor diretor da reta Você tangente. tem isso daqui vai te dar o vetor tangente no t que você quiser. Entendi. Então você pega aqui as coordenadas do ponto P, né? E você aplica, você procura saber qual é o t, digamos que um t0, existe um t0, r de t0 é igual ao ponto P. Então você quer achar o vetor tangente no ponto P. Então você calcula o R' do t0. Você calcula o R' no t0, onde o t0 é o parâmetro que te dá o ponto P. Então quando você faz isso, você tem um vetor tangente. Você vai Entendi. ter R' de t0 é o vetor tangente, à curva no ponto P, especificamente, no ponto P. Então, isso que você acabou de encontrar é esse vetor aqui, que era vermelhinho. Então, esse vetor que você encontra quando você faz a R' do T0, onde R de T0 é P, ele te dá o vetor diretor, a reta que vai passar no ponto P e a tangente à curva. Então, você já tem o vetor diretor e você tem o ponto P. Então, a reta tangente ela vai ser
você tem o ponto P e você soma os múltiplos do vetor. Vou fazer como aqui, deixa eu ver, vou botar um parâmetro alfa. Faz o parâmetro alfa vezes o R' de t no ponto zero, né, no ponto T0. Então, essa aqui vai lhe dar a reta tangente. Deixa eu colocar uma letra, digamos, bem, S. Vai te dar a reta tangente à curva no ponto P na direção do vetor R' de t. É a soma das coordenadas do ponto P, que é esse vetor aqui, mais os múltiplos do vetor R'. Se olhando para esse desenho aqui, faz sentido, né? Você tem o vetor R de t ali, ó. Você tem o vetor R de t que resulta no ponto P aqui, né? Você tem o P. Aqui está a origem, tá? Que é essa origem. Você tem o ponto P. E aí você tem um outro vetor aqui, que é o vetor vermelhinho aí, que é o nosso R' de t. O nosso R' de t aplicado no T0, que é para dar esse ponto aqui. E aí o que diz essa nossa expressão aqui? Ela diz que eu vou olhar o P como sendo um vetor e vou somar com os múltiplos do vetor R' de t, né? Então os múltiplos do vetor R' de t, eles vão me dar essa reta aqui. Todos os múltiplos do vetor R' de t estarão nessa reta. Então, de fato, se eu quero pegar qualquer ponto x da reta, eu pego qualquer ponto x da reta, ele vai ser a soma do vetor P mais um múltiplo do R' de t. Ou seja, aquele vetor x, aquele ponto x ali que eu posso ver como sendo a extremidade desse vetor, não quer ficar de jeito nenhum, vou colocar o ponto x um pouco para trás. Pronto. Note que esse vetor aqui, ele é exatamente o P, que é o vetor P, esse, mais um múltiplo alfa vezes o R' do t, né? Porque quando você multiplicar por alfa, aí vai parar nessa extremidade aqui, né? Isso daqui é justamente alfa vezes o R' do t. Aí ele encontra este ponto aqui, que é o meu ponto x. Então qualquer ponto x da reta S, é dado dessa forma, ou seja, isso daqui vai me dando os pontos x da reta, né? Ou se você preferir, não quiser olhar como ponto, olha como vetor. Os vetores x que vão dando os pontos da reta toda. Então, assim a gente constitui a nossa reta S. Entendeu? Entendi. Uhum. É uma Tô construção bem interessante, né? esclarecido agora. Uhum. E o legal de estar no... É como se tipo, usasse a mesma ideia a ideia do tipo, o paralelismo, né? A ideia do múltiplos Exatamente. de vetores. Só que a diferença é que você tem que ter um ponto na reta para conseguir determinar E o legal é que nesse caso que a gente está trabalhando agora, que no plano, né, mudava a direção no plano, mas ficava sempre preso no plano. E agora a gente está numa curva no espaço, então esse vetor ele agora tem todas as direções possíveis para apontar, né? Ele pode apontar em várias direções, ele não está mais preso no plano, que ele só tinha os 360 graus para fazer, mas ficava preso ali naquele plano. Ele agora está com um grau de liberdade muito maior para apontar para onde ele quiser, né? Aí amplia bastante a ideia. Legal. Entendeu então, né? Beleza. Bem, então, vista essa parte, vamos ver os exemplos. Bem, antes ele coloca como teorema o que a gente acabou de falar. O teorema seguinte fornece um método convincente ou conveniente para calcular a derivada de uma função vetorial R por derivação de cada componente de R. Ou seja, ele diz que
se você tem uma R de t dada por suas coordenadas, onde f, g e h são funções diferenciáveis. Isso é importante, né? Porque se eu só vou poder derivar r se eu posso derivar a f, a g e h. Então, a derivada da r é a derivada da f, da g e h em suas respectivas coordenadas. A nossa definição diz que a r' é o limite quando ΔT, que é o nosso h, né, vai para zero, de 1 sobre h vezes r de t mais h menos r de t. Foi assim que a gente definiu, só que aqui ele está usando ΔT, mas é a mesma coisa. Ora, mas aí esse limite pode ser visto como o limite do ΔT mais h, o que seria o r de t mais h, né? O r de t mais h, ele está falando ΔT, eu vou colocar aqui também. O r de t mais h nada mais é do que f de t mais h, g de t mais h e h de t mais h, né? Nada mais é do que isso. H de t mais h. Entendi por que ele tira o h, porque ele está usando h aqui. Ok, então esse limite é escrito assim, né? Que é o r do t mais ΔT menos o r de t. Ora, mas se ele pode ser escrito assim, então eu posso ver como eu posso dividir todo mundo aqui por ΔT, né? E considerar como sendo limite dessas expressões aqui, sem problema. Então, eu posso olhar o limite em cada uma delas. E aí, quando eu olho o limite em cada uma delas, o que eu tenho é exatamente a derivada da f, depois a derivada da g e depois a derivada da h, como a gente estava acostumado a ver no plano, né? E de fato é isso que acontece, né? Quando a gente olha geometricamente, a situação você está lá no R3, você está aqui com a função que vem de R, ou melhor, vem de R números reais. Aí você tem um T e você tem a R agindo aqui, gerando aqui uma curva. A R faz isso. Mas aí, cada ponto dessa curva vai ter uma coordenada no X, vai ter uma coordenada aqui no X, vai ter uma coordenada no Y e vai ter uma outra coordenada no Z. Vai ter uma outra coordenada no Z. Né? Então, vai ter coordenadas nas três direções aí, X, Y e Z. Qualquer ponto P que eu pegar aqui, né? Vai ser assim. Bem, então, se esse ponto P ele é dado como função de R, então naturalmente o que eu tenho aqui é uma f do t, né, que vai variar essa coordenada. O que eu tenho aqui é uma g do t, quando esse p variar, né? E o que eu tenho aqui é um h do t. Então, quando eu olho separadamente, eu tenho três funções de R em R, né? É exatamente isso que eu tenho. Eu tenho uma função do R, de R aqui, né? Que é o eixo aqui, em que aqui eu estou correndo com o parâmetro t, e aqui eu tenho a minha f de t, né? Aqui eu vou ter a minha f, aqui vai estar o eixo x, eu vou ter a mesma coisa para a função g, né? Vou estar aqui com a função g também, só que agora a função g
eu estou olhando aqui no eixo Y e a mesma coisa para a função H, né? Opa. Deixa eu corrigir aqui. Então tem uma função do t para o x, do t para o y, e vou ter a função, vocês já entenderam, né? Mas só para poder completar aqui. E vou ter a função h, que é a função que vai aqui dessa mesma reta t, só que tem as suas imagens no eixo z. No eixo z. Então, x, y e z. Então, na verdade, quando você olha separadamente cada uma delas, o que você tem de fato são as situações que nós tínhamos no cálculo 1, né? São 3 funções de R em R. Então, de fato, é a mesma coisa. Bem, exemplo 1. Determine a derivada de R de t dada por isso daqui e encontre o vetor tangente unitário no ponto t igual a zero. De acordo com o teorema 2, né, derivando cada componente de R, obtemos. Então é só derivar cada uma. Você tem t ao cubo, fica 3t ao quadrado, a derivada do 1 é zero. Aqui você tem a derivada do produto, derivada do primeiro é 1, aí vezes o segundo, vezes a segunda, derivada da primeira é 1, vezes a segunda, que é elevado a menos t, mais a primeira, que é o t, vezes a derivada da segunda, que vai ser, bem, menos 1 vezes e elevado a menos t. Então, colocando e elevado a menos t em evidência, você tem justamente 1 mais menos t, na verdade, mais menos, então menos t, vezes o e elevado a menos t. Então, de fato, a derivada disso daqui é isso. E, por fim, seno de 2t, usando a regra da cadeia, a derivada do seno é o cosseno, e a derivada daqui do argumento é 2, então 2 cosseno de t. Bem, aí você encontrou R' de t, que era o que ele pedia para você encontrar na letra A. E na letra B, ele está te pedindo para encontrar o vetor tangente unitário no ponto onde t é igual a zero. Ora, o vetor tangente foi dado lá no finalzinho da nossa página anterior. T de zero vai ser R' de zero dividido por norma da R' de zero, ou seja, o tamanho do vetor. Então, R' de zero vai ser, bem, aqui vai dar zero, vai sumir, né? Aqui vai dar zero, vai ficar 1, então vai ficar perdão, uma vez que R de zero é igual a I, cadê o R de zero? O R está dado aqui, né? Se você coloca zero aqui, fica o I, mas esse daqui desaparece e o seno do zero é zero, então desaparece o K, o R de zero é zero. E o R' de zero bem, aqui desaparece de fato, aqui vai dar zero, é porque quando você multiplicar por esse cara daqui só vai ficar o 1, né? Mais zero aqui, o cosseno de zero vai dar 1, então vai dar 2K. Ué, aqui vai dar quanto? Aqui vai dar uma vez, é porque aqui é T, né? Então aqui vai dar 0, vai dar 1, tá certo. Tá errado não. Eu estava estranhando esse 1 aqui porque eu não tinha colocado o 0 no expoente. Ok, então de fato vai dar J mais 2K, né? Porque aqui vai dar 1 também, aqui vai dar 2 vezes o K e aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Tá certo. Então J mais 2K e a norma de R', bem, R' tem coordenadas
0, 1 e 2, né? 0, 1 e 2. Então é a raiz quadrada do 0 ao quadrado mais o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Então é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, é a raiz de 5. Então você fica com raiz de 5, 1 sobre raiz de 5 vezes o j e 2 sobre raiz de 5 vezes o k. Isso daí te dá o vetor unitário quando t é igual a zero. Bem, esse daqui é um vetor que é tangente à curva e que além disso tem norma 1. Né? Facilitará, repito, algumas contas que vem mais à frente, pegar sempre o vetor de norma 1. Bem, para a curva r de t igual a raiz de t i mais 2 menos tj, determine r' de t e desenhe o vetor posição r de 1 e o vetor tangente r' de 1. Bem, então temos r' de t, é a derivada disso daqui e a derivada disso daqui, para você achar. A derivada desse é claro que é menos 1, porque a derivada do 2 é 0. Beleza, e a derivada desse daqui, você deriva t elevado a meio, né? T elevado a meio. E a derivada de t elevado a meio é meio vezes t. Bem, você vai subtrair 1 aqui, então vai ficar menos meio. Então isso é igual a meio vezes 1 sobre t elevado a meio. Como t elevado a meio é a raiz de t, então isso é 1 sobre 2 vezes a raiz de t. Né? Então é essa derivada aqui. E a derivada desse é menos 1. Beleza. Você tem então r' de t. Aí você pode calcular o r' de 1. Bem, quando você coloca 1 aqui, você vai ter meio. E aqui não influenciou em nada, então menos j. Então r' de 1 é meio i menos j. Bem, a curva é plana, porque é uma função de r em R2, então a curva é plana, não está no espaço. E a eliminação do parâmetro das equações, x igual a raiz de t e y igual a 2 menos t, nos dá isso daqui, ou seja, é uma curva plana, tem coordenadas x e y, né? Então, você tem o x é raiz de t e o y é 2 menos t. Então, você tem isso aqui, né? X é igual a raiz de t e y é igual a 2 menos t. 2 menos t ou menos isso? 2 menos t. Então, 2 menos t. Você pode, então... Deixa eu ver qual a melhor maneira de fazer essa substituição. Bem, ele pegou aqui x ao quadrado. Né? Daqui ele olhou que x ao quadrado é igual a t. E aí ele veio aqui e no lugar do t ele colocou x ao quadrado. Né? Ou seja, y é igual a 2 menos x quadrado. E aí ele eliminou o parâmetro t, ficando apenas com essa expressão. E aí essa expressão é fácil de desenhar. Né? A gente está mais acostumado a escrever assim, y igual a menos x quadrado mais 2. Então a parábola com concavidade voltada para baixo, quando x é 0, y é 2, e quando o y é 0, você vai ter x ao quadrado igual a 2, né? X ao quadrado igual a 2, ou seja, x vai ser raiz de 2. Que é esse ponto que ele coloca aqui. Aqui é a raiz de 2. Então a curva é assim, com cavidade voltada para baixo, passando no 2 e na raiz de 2. Aí você pode calcular o R de 1. O R de 1 é aqui, né? Se você coloca 1 aqui, você tem I, e se você coloca aqui, você tem J, então é I mais J, portanto é o ponto 1, é esse ponto aqui. Então o vetor R de 1 é esse, né? Ele para justamente no ponto 1, 1. E quando você calcula R' de 1, você tem meio I menos J.
meio e menos j, bem, meio é aqui, né? Meio é aqui. E o menos j, ou seja, menos 1, deixa eu prolongar um pouco a linha aqui para ficar proporcional. O menos 1 é um ponto que vai estar, é uma coordenada que vai estar mais ou menos aqui, né? Então, quando você pega esse vetor meio e menos j, localizado na origem, você tem um vetor assim, né? Você tem um vetor mais ou menos assim, meio e menos j. Aí você pega ele e coloca ele aqui, ó. Ele localizado no ponto 1, que é o R de 1. Aí você tem ele aqui, ele é o vetor tangente a essa curva nesse ponto, tá? Mas vendo ele na origem, ele é aqui, por isso que ele é meio aqui no x e menos 1 aqui no y, ou seja, meio i menos j, meio i e menos j, que é esse vetor aqui. Ok, então estão colocados aqui os pontos, os vetores, está feito então o que ele pediu, né? Ele pediu para desenhar a curva e os respectivos vetores R de 1 e R' de 1. Alguma pergunta até agora? Não, né? Acho que os exemplos vão deixando as coisas bem esclarecidas. Exemplo 3. Determina as equações paramétricas para a reta tangente à hélice com equações paramétricas dadas dessa forma aqui. Então, isso aqui me dá a hélice e ele quer que a gente veja essas coisas no ponto 0, 1 e π sobre 2. Bem, a equação vetorial da hélice é R de t igual a, essa aqui é o x, esse aqui é o meu y, esse daqui é o meu z. De modo que a R' de t é a derivada disso, que é 2 vezes menos o seno, né? Então, menos 2 seno. A derivada disso que é o cosseno e a derivada disso que é 1. Então, ele encontrou o R' de t. Bem, o valor do parâmetro correspondente no ponto 0, 1 e π sobre 2 é t igual a π sobre 2. Ou seja, ele procurou um valor de t que fizesse o seguinte, que 2 vezes o cosseno do t fosse igual, o ponto é esse, 0, 1 e π sobre 2, fosse 0. Ao mesmo tempo, o seno do t teria que dar 1. E por fim, o t ainda tinha que ser π sobre 2. Então, não tinha nem o que pensar, né? É evidente que bastava prestar atenção na última. T igual a π sobre 2 e verificar se era verdade. Seno de π sobre 2 é 1, é verdade. E cosseno de π sobre 2 é 0, também é verdade. Então, beleza, π sobre 2 é o parâmetro que nos dá esse ponto aqui. E o vetor tangente é R' de π sobre 2. R' de π sobre 2 vai ser, isso daqui vai dar menos 2, porque isso daqui é 1. Aqui vai dar 0, porque o cosseno de π sobre 2 é 0, e o número 1 é constante repetida apenas. A reta tangente passa por 0, 1 e π sobre 2 e é paralela a esse vetor R' de π sobre 2, né? Menos 2, 0 e 1. Bem, sendo assim, a gente encontra a equação da reta, né? Que é dada pelo ponto por onde ela passa, ou seja, é dada por 0, 1, π sobre 2, mais t, alfa, beta, a letra que você quiser, vezes o vetor, né? Menos 2, 0 e 1. Então, você tem 0 mais t vezes menos 2, dá menos 2t, é a coordenada x. 1 mais t vezes 0, dá 1, é a coordenada y. E π sobre 2 mais t vezes 1, dá π sobre 2 mais t, que é a coordenada z. Então, assim, ele encontra, usando lá o que eles
apresentou na equação da seção 12.5, era essa equação que ele estava se referindo. Então a gente encontra isso e está resolvido o que ele pediu. Só um instantezinho. Bem, ok. Exemplo 3 entendido, eu acredito. Do mesmo modo que para as funções reais, a segunda derivada da função vetorial R é a derivada de R', claro. Ou seja, R duas linhas, R', linha. Então, por exemplo, a segunda derivada da função do exemplo 3, né? A função do exemplo 3 a primeira derivada é essa. Então, a segunda derivada é a derivada disso, que é menos 2 vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Aqui a derivada do cosseno, que é menos o seno, e a derivada de 1, que é 0. Ou seja, a segunda derivada é a derivada da primeira derivada, como a gente já esperava. Como dito antes, o que parece que vai ser, será. É assim que acontece na relação cálculo 3, cálculo 1. Por isso que o cálculo 1 é tão importante, né? E depois você estabelece o que está no cálculo 1, todas as outras coisas devem se estabelecer normalmente. Bem, regra de derivação também é a mesma coisa. A derivada da soma é a soma da derivada. A derivada de um número vezes uma função é o número vezes a derivada da função. A derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada desse produto aqui que ele está falando é o produto de funções. Mas a derivada do produto escalar, né, que aí é o produto de vetores, certo? Aquele que faz coordenada por coordenada e vai somando, também obedece uma regra análoga. É a derivada da primeira vezes escalar com a segunda, mais a primeira escalar com a derivada da segunda. E a derivada do produto vetorial, olha que maravilha, também cumpre uma regra análoga. É a derivada do primeiro vetorial com o segundo, mais o primeiro vetorial com a derivada do segundo. E por fim, se você tem a regra da cadeia, né, a derivada da função U aplicada em f de t, ou seja, uma composta. A derivada da composta vai ser a derivada da de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro. É a regra da cadeia. Ou seja, repito, o que a gente acha que vai ser, será. Né? Todas as propriedades se repetem. E aí, o que é interessante é que lá no cálculo 1, a derivada do produto era só para o produto mesmo entre as duas funções. E agora, a regra da derivada do produto lá do cálculo 1, a gente aplica no produto entre as duas funções, no produto escalar e no produto vetorial. As derivadas, a regra da derivada do produto continua valendo. E a derivada da regra da cadeia a gente já esperava que fosse assim também. Então, esse teorema pode ser demonstrado usando-se diretamente a definição 1, ou seja, usando o fato de que a derivada das componentes, a derivada da função é a derivada das componentes. Ou empregando-se o teorema 2 e as fórmulas de derivação correspondentes para as funções de valores reais, que é basicamente a mesma coisa. A demonstração da fórmula 4 está a seguir. As fórmulas restantes são deixadas como exercícios. Bem, é um exercício masoquista interessante ficar demonstrando esses fatos, ou pelo menos procurando as demonstrações em algum lugar. E é claro que eu posso me empolgar e pedir para vocês demonstrarem algum desses fatos na nossa futura avaliação, até porque é um exercício simples, interessante e útil. Então, veja aqui a demonstração da fórmula 4. Ó. A gente conhece lá do cálculo 1 essa, né? Ele vai te dar a do produto escalar. Então, seja U de t, né? Uma função com suas respectivas funções coordenadas. V de t, uma outra função com suas respectivas funções coordenadas. Então, o que é o produto escalar? Ora, é produto da primeira com a segunda, produto da segunda com a primeira com a primeira, perdão, segunda com a segunda, terceira com a terceira. São esses produtos. Que ele sintetizou aqui como sendo a somatória de i variando de 1 até 3, de fi de t e gi de t. Bem,
Você pode olhar assim ou olhar assim, do jeito que você se sentir melhor. Bem, e as regras usuais de derivação me diz o quê? Ora, se esse produto dá isso, quando eu vou calcular o produto, eu vou estar calculando a derivada disso daqui. E a derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu vou derivar essa, depois eu vou derivar essa, depois eu vou derivar essa e vou somar. Mas o que é derivar essa? É a derivada da primeira vezes a segunda, aí eu estou usando a 3. Né? Estou usando a 3. O produto não é o produto por escalar, é o produto normal. Então é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aqui é a mesma coisa, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E assim também na terceira. Ele sintetiza isso dizendo isso daqui, ó. Derivada disso é a derivada dessa soma. Ora, mas a derivada da soma é a soma das derivadas. Tá sintetizado dizendo isso aqui. Ora, mas isso daí então é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, e você sai somando, né? Sai somando, fazendo isso em cada uma e somando. Então é a somatória desse processo. Mas se é uma somatória de uma soma, eu posso separar nas duas parcelas. Então o que eu tenho aqui é justamente a derivada da U', que é a derivada da U', que é justamente a derivada dessa e a derivada dessa, vezes a GI de t, vezes a GI de t, ou seja, vezes cada uma dessas, mais depois cada uma dessas, vezes, aí quando eu falo vezes estou falando produto escalar, a derivada de cada uma dessas, ou seja, você chega nessa situação, que é exatamente o que você queria demonstrar, certo? Ou seja, é a aplicação direta das propriedades e da definição de produto por escalar, ou produto escalar, e não por escalar, ou produto interno, como eu prefiro chamar. Bem, exemplo 4, para olhar essas regras de derivação, mostre que se a norma de t, a norma de R de t, ou seja, o tamanho do vetor, é uma constante, então R' de t é ortogonal a R de t para todo t. Esse é um resultado interessante, de aplicações também bastante interessantes, tá? Ele está te dizendo que se você garante que o vetor posição nunca muda de tamanho, né? Ele sempre tem o mesmo tamanho, não importa para onde a curva for, ele tem sempre o mesmo tamanho. Então a tangente ela é sempre perpendicular ao R de t, ao vetor posição. Isso é útil e representa coisas interessantes. Bem, então como é que ele faz? Uma vez que o produto escalar, né, lembre-se lá o que era o produto escalar, vai ser, se é R de t vezes o próprio R de t, isso daqui vai ser F de t vezes F de t, aí, vírgula, G de t vezes G de t, né, e H de t vezes H de t. Então, o que você vai ter é que este produto aqui, ele é F de t, eu não coloquei o H, tá? Vai ser F ao quadrado de t, G ao quadrado de t e H ao quadrado de t, né? Este produto é isso. Então, se você extrair a raiz quadrada disso daqui, o que você tem é justamente a norma do R de t. A norma do R de t é isso. Então, isto ao quadrado é só você tirar a raiz, né? Então, fica exatamente o produto. Então, ele ao quadrado é o produto, de fato. Ok. O que está dito aí é verdade. Oi? Eu não estou vendo como reta e reta, né? E como eu estou no espaço, isso acontece para qualquer direção, não só horizontal como vertical. Sempre, se o vetor aqui é constante, aí o tangente é sempre assim, não importa para onde ele for, o tangente vai sempre formar 90 graus com ele, entendeu? Vai ficar como que fixado a relação de direção dos dois, não vai
variar, entendeu? Não vai ficar sempre 90 graus. Se o vetor posição é constante, o vetor tangente vai sempre formar 90 graus com ele. É isso que a gente está demonstrando aí. Ou seja, o tamanho do vetor posição não muda, então o vetor tangente é sempre 90 graus com ele. Bem, então isso daqui é fácil de aceitar, foi o que eu estava argumentando agora há pouco, né? Como eu estou dizendo que o tamanho do vetor é constante, então isso daqui vai ser essa tal constante é o quadrado. E se é o quadrado, continua constante, claro, né? Se é constante, se é o quadrado é constante. Então, da fórmula 4 do teorema 3, vem que a fórmula 4 do teorema 3 é aqui, que a derivada do produto escalar usa essa mesma regrazinha da derivada do produto. Então, da fórmula 4 do teorema 3, vem que a derivada do produto escalar é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ora, mas essas coisas ficam iguais, então isso é 2 vezes o R' de t vezes o R de t. A questão é que isso é a derivada disso daqui, né? Então, a derivada disso é a derivada disso. A derivada disso é zero. A derivada disso é zero. Então, eu acabei de concluir que isso daqui é zero. Ora, mas como 2 não é zero, esse produto escalar aqui é zero. E se o produto escalar é zero, significa dizer que R' de t e R de t são ortogonais. Formam 90 graus entre si, que era o que eu queria demonstrar, né? Está demonstrado nesse momento, em que mostra-se que essa derivada é zero e isso daqui é zero. Então, geometricamente, esse resultado indica que se a curva está em uma esfera, com o centro na origem, então o vetor tangente R' de t é sempre perpendicular ao vetor posição. Ou seja, se você tem uma esfera, vou pegar essa coisa aqui. Se você tem uma esfera, acho que eu vou botar uma curva dentro dela. Deixa eu fazer assim. Se você tem uma esfera, acho que fica melhor de entender o que eu quero dizer. Então, se você tem uma esfera e nessa esfera você tem uma curva, pode serpentear à vontade aqui a curva. O que acontece é que, se você pensar num sistema cartesiano bem no meio, se pensar aqui num sistema cartesiano que esteja localizado bem no meio da esfera, seus eixos x, y, z, né? Aí você tem um vetor posição, não importa qual seja o vetor posição, você vai ter que esse vetor posição ele é constante, né? O tamanho dele é sempre o mesmo, que vai ser o raio da esfera. Então, se você tem uma curva aqui que está serpenteando na esfera aqui, ela pode ir na direção que ela quiser, mas ela está sempre na esfera, né? Geometricamente, esse resultado indica que se a curva está em uma esfera, com o centro na origem, então o vetor tangente, R' de t, é sempre perpendicular ao vetor posição. Então, suponha que o movimento seja de lá para cá, então, quando você for calcular o vetor tangente vai aparecer, digamos, vou colocar em azul, acho que dá para colocar mesmo sendo azul ali. Digamos que o vetor tangente seja para cá. O vetor tangente esteja apontando para cá, digamos. Vou fazer ele bem grande. Tá? O vetor tangente está para cá. Então, o ângulo formado entre o vetor posição e o vetor tangente
é sempre 90 graus. Né? Então, o vetor posição e o vetor tangente vão sempre formar 90 graus se o ponto for um ponto de uma curva que esteja dentro de uma esfera. Então, o fato de você, dentro não, esteja sobre a esfera, né? O fato de você dizer que o vetor posição R de t é sempre uma constante, está nos dizendo que a curva que R de t representa está andando em cima de uma esfera de raio C, né? O raio é exatamente essa tal dessa constante de raio C, que é o tamanho do vetor. Então, é isso que significa geometricamente, a curva está numa esfera. E aí, consequentemente, o vetor tangente que você pegar, ele vai formar 90 graus com o vetor posição. Tá? É esse o comentário que ele está fazendo aqui. Uma interpretação geométrica é essa aqui. Entendido isso? Acredito que sim, mesmo o desenho não ficando perfeito. Ok. Integrais, então. Derivada já foi. Vamos falar de integrais. Deixa eu ver como está meu tempo. Tenho bastante tempo ainda. Então, vamos falar de integrais. Bem, a integral definida de uma função vetorial contínua R de t pode ser definida da mesma forma que para a função real. Exceto que a integral ela resulta em um vetor. Né? A da função real resultava em um número. A nossa vai resultar em um vetor. Mas como eu venho sempre comentando, o que parece ser, será. Então, mas podemos expressar a integral de R como a integral de suas funções componentes. Olha aí, era o que mais a gente queria. F, G e H como segue. Utilizamos na notação do capítulo 5 no volume 1, aquela mesma notação que nós já fizemos quando falávamos em integral, né? Sempre que a gente fala em integral, o que a gente fazia? Relembrando aqui rapidamente. A ideia de integral é sempre a seguinte. Você tem lá uma curva, geralmente você se preocupa em saber a área embaixo da curva, né? E aí o que você faz? Você pega um monte de retângulozinhos e aí você tem um T inicial, um T final, mas você vai e pega um representante de todas as coordenadas, geralmente pega do meio e chama esse cara de T estrela, né? Um T estrela ou um TI estrela. TI porque como você vai fazer vários, aí tem o T1, T2, etc. E aí você vai e soma todo mundo, né? Você sai fazendo um monte de vetores desse, ou perdão, um monte de retângulos desse, e aí você começa aqui, tem um ponto inicial, que geralmente a gente chama de A, e tem um ponto final, né? Enche esse negócio de retângulos, e aí a gente diz que a ideia é somar todas as áreas dos retângulos. E aí eu já ia colocando um S comum, mas é um S assim que a gente faz, né? Um S longo, diz que começa no A, termina no B. A altura do retângulo vai ser o F aplicado num ponto representativo do retângulo, que no nosso caso é o TI estrela. E aí a gente diz que a gente pega essa variação, que geralmente vai ser um delta x, mas a gente acaba x porque a gente está no eixo x aqui, né? É uma variaçãozinha em x, que é a largura do retângulo. E a gente considera, quando joga o limite, considera um infinitésimo, e aí isso fica f do TI estrela, né, que é a altura do retângulo, vezes a base do retângulo, que é o ΔX, que a gente, quando considera infinitésimo, a gente chama de dx. Então, é uma soma de A até B das áreas desses retângulos. Isso é a nossa ideia de integral. Então, aqui a ideia é a mesma. Você vai olhar para cada uma delas, a nossa F, a nossa G e a nossa H. Né? E a soma dos retângulos do 1 até o N, porque você começa com N retângulos aqui. E quando você toca o limite, o que acontece? Como o limite entra para as coordenadas, então você vai ter o limite disso e o limite disso, quando N vai para o infinito, ou seja, quando o número de retângulos vai ao infinito,
E aí, consequentemente, esses limites com n indo para infinito, a gente define como sendo a integral. Então, você tem a integral da f, a integral da g e a integral da h. Isso mostra que podemos calcular a integral da função vetorial integrando cada componente dela. E podemos, então, estender o teorema fundamental do cálculo para as funções vetoriais contínuas. Então, já que a coisa funciona assim, de A até B, assim, em cada um, então eu posso falar na integral de A até B da R de t dt, que nada mais é do que a nossa R de t aplicada. Opa, mas quem é essa R? É a nossa primitiva, né? Opa, ouvi um barulhinho, alguém saiu, alguém quer entrar, travou aqui, deu uma travadinha. Tá, vou tirar minha câmera, que dizem que quando tira a câmera dá uma melhorada, viu? De qualquer forma, esse pedacinho, caso vocês não tenham visto, eu estou gravando e eu vou publicar isso entre hoje e amanhã, tá? Eu vou começar a publicar as aulas no YouTube ao contrário. Eu vou publicar da última para o começo, para vocês pegarem as mais recentes. Pois bem, então eu comentava que as integrais são vistas então em cada uma da mesma forma que a gente via no cálculo 1, né? E aí, pensando dessa forma, essa nossa R de t aqui, ela é uma primitiva. Isso significa dizer que se eu calcular a derivada da R de t, onde R é essa R grande, eu tenho como função R de t, né? Ele explica isso aqui, né? Ele avisa isso aqui, tá? Então, essa é a tal da nossa ideia de integral, é encontrar uma primitiva e aplicar no intervalo AB. Então, você vai ter a primitiva em B menos a primitiva em A, que é justamente o nosso teorema fundamental do cálculo. É o nosso teorema fundamental do cálculo, pensado aqui no caso da nossa R de t, a nossa função vetorial. Então, a ideia é a mesma, exatamente a mesma que a gente fazia lá no cálculo 1. Vamos ver o exemplo, vai deixar isso bem claro. Se R de t é igual a 2 cosseno de t, seno de t e 2t, então o que é a integral de R de t dt? É a integral de cada uma delas, né? Então, o que é a integral de 2 cosseno de t? Bem, aí faz as duas continhas, né? Você vai ter que isso a integral tem uma constante, tira a constante, a função que derivada vai dar cosseno é a função seno, então é isso daqui. Aqui não tem constante nenhuma e a derivada que vai dar seno é menos cosseno. E aqui você tem 2t, é t2 sobre 2, né? Como tem um 2 multiplicando, desaparece o 2, então fica t2. Pronto, ele integrou cada uma delas e está aqui a resposta. Essa é a integral da R de t. E tem que ter uma constante, porque eu estou aqui com a integral indefinida. Ele não colocou limites, né? Ele não fez isso. Então, eu não tenho como aplicar o teorema fundamental do cálculo. Portanto, eu tenho que considerar a possibilidade da existência de uma constante, porque quando eu derivar isso daqui, eu tenho que ter isso. Mas a derivada da constante é nula, mas ela pode existir aí, né? Se por acaso ele nos dá os limites, então eu faço a mesma coisa, encontro a integral e aplico nos limites. Né? Então eu vou ter 2 seno de π sobre 2, que é 1, então vai dar 2. Depois eu vou ter cosseno de π sobre 2 é 0, então essa parte desaparece no π sobre 2. E aqui eu tenho π sobre 2 ao quadrado. Π sobre 2 ao quadrado multiplicando k. Beleza. Π sobre 2 ao quadrado multiplicando k, então eu tenho π sobre 2 sobre 4. Perfeito. E quando eu aplicar o zero, eu vou ter seno de zero é 0, né? Não, seno de zero é 0, não aparece, portanto só fica o 2i. Cosseno de zero é 1, então vai ficar menos o j, mas eu tinha tido... Deixa eu escrever isso. Estou falando e no final não deixo isso claro, então deixa eu deixar claro. Apesar que eu sei que vocês já entenderam, mas vamos lá.
2 vezes o seno de π sobre 2 é 2 vezes 1i, menos o cosseno do π sobre 2, então menos 0j, e depois π sobre 2 ao quadrado, π ao quadrado sobre 4k. Beleza. Agora com o sinal de menos. Porque tem um sinal de menos. Foi isso que eu não tinha olhado da outra vez. Agora eu tenho aqui, vai dar 0i, menos 0i. Aí aqui mais o cosseno do zero que dá 1, então j. E por fim, 0 ao quadrado vezes k, que vai dar 0. Então sobra exatamente o que está aqui. Está certinho. Ok? Beleza. Terminou a sessão 13.2. Eita, perdi a conexão.